O Odegaard é um dos maiores assistentes da Europa e é possível mapear isso daí que a gente vai ver agora, a forma como ele dá as assistências dele. Se liga nesse vídeo. Eu falei assistências, mas não são só as assistências, os gols também. A gente entra aqui no Transfer Market do Odegaard, a gente se depara com esse número aqui, ó. Ele terminou a temporada com 45 jogos, 15 gols e 8 assistências. Isso aqui é uma média bem legal, bem boa, essa relação gols e assistências dentro do campeonato inglês, que é o campeonato mais difícil do mundo. E o Odegaard, ele esconde muito a intenção de que ele vai conseguir fazer essa finalização de fora, ou que ele vai conseguir achar essa assistência, né? Fazer, como a gente fala na gíria do futebol, essa pifada. Mas ele consegue fazer isso porque ele faz um movimento de fora para dentro, ou seja, ele faz um movimento do corredor lateral direito para dentro, que a gente consegue ver aqui, ó, no heatmap, no mapa de calor dele, que beneficia muito ele esconder a intenção. Então parece que ele joga para dentro, parece que ele até vai tocar para trás, a bola fica mais para trás dele em relação à baliza. Ele esconde a intenção quando ele conduz a bola desse jeito, e aí ele acha a pifada. Então ele ocupar essa região do campo que a gente tá vendo aqui, ó, conduzindo de fora para dentro, tendo a possibilidade de fazer esse movimento de fora para dentro, beneficia muito que ele esconda a intenção. Você vai ver isso agora nesses exemplos. Olha para como o Odegaard, ele conduz a bola de um jeito, vamos inclusive mostrar com a seta aqui, que a bola tá mais próximo, o corpo dele tá mais próximo da baliza do que a própria bola. Ele conduz como se fosse para trás, né? Ele conduz de uma maneira que você nunca acha que ele vai conseguir quebrar o pé e achar essa bola em profundidade. Então eu vou dar play aqui, que você vai ver alguns exemplos de tentativas de assistências do Odegaard, ou passes progressivos, em que ele faz esse movimento. Deixa eu voltar aqui um pouquinho mais, para você ver desde o início, ó. Então olha como ele conduz para fora e parece que ele não vai, parece que ele vai voltar ao jogo, que ele vai jogar com o zagueiro, com o volante, e ele quebra o pé e acha essa bola dentro. Ele esconde muito a intenção desse passe. Nessa gerou finalização, ó, nessa outra para trás e ele consegue achar, ele esconde muito a intenção. Essa outra também, outro bom exemplo, ele gira, parece que ele vai tocar de lado, ele consegue achar a pifada, então ele esconde muito a intenção desse movimento, ó, conduzindo ela de fora para dentro, como a gente viu no mapa de calor, e dessa vez ele vai conseguir achar uma assistência, né? Uma tentativa de finalização que acaba virando uma assistência. Então o Odegaard tem muita facilidade, tem muita possibilidade de, quando ele faz esse movimento de fora para dentro, jogar ela um pouquinho mais para trás, inclinar um pouquinho mais o corpo, esconder a intenção para achar a pifada, né? Ou a finalização de fora. E a gente vai ver uma sucessão de exemplos em que ele ou finalizou ou ele teve assistência a partir desse movimento. Ele tem um passe de ruptura muito qualificado, né? Ele lembra um pouco o Ozil nesse sentido. Até nas vezes em que ele não esconde a intenção, ele consegue achar esse passe de ruptura também, como a gente tá vendo aí. Então a gente viu ele escondendo a intenção para conseguir fazer a bola chegar na profundidade, e dessa vez a gente tá vendo ele conseguindo achar, deixa eu pausar aqui, né, para conseguir voltar nesse último exemplo, achar com precisão. E ele tem essa característica, né? O passe dele é aquilo que a gente chama de na medida, né? O passe dele quase sempre na janela, entre dois opositores, e deixando na medida, na cara do gol, para que o atacante possa só finalizar. O jogador que faz o movimento de ruptura possa só finalizar. Olha só daqui também, ó. Esse outro exemplo aqui. A bola vai chegar nele, esse exemplo que a gente já viu. A bola vai chegar nele e ele acha o Saka, ó, exatamente no passe na janela, né? Entre os dois opositores, e na medida para o Saka conseguir dar progressão na jogada, para o Saka conseguir finalizar em cima. Então ele é muito preciso nesse sentido, ele é muito forte nesse sentido, esse exemplo aqui a gente já viu, deixa eu adiantar até, e faz com que ele tenha um volume interessante de assistências para um meia, para o jogador da posição dele. Agora, o ponto que mais chama atenção no jogo do Odegaard, na minha opinião, apesar de ser um grande assistente, é esse movimento de finalização que ele tem muito forte. Ele tem muitos gols, são 15 gols para um 10, é bastante coisa. A gente espera de um 10 que ele tenha mais assistências que o gols. O Odegaard, ao contrário, ele ajuda muito, sendo efetivo de fato nos gols. E ele tem uma preferência por uma finalização que primeiro entra na profundidade e depois acha ele no retorno. Então, bola entra no Saka muitas vezes no extremo e o Saka acha ele no retorno. Ele já domina orientado e sai a sapatada. Olha de novo, mais uma vez o Saka acha ele, sai a sapatada. Dessa vez não são gols, né? Não são finalizações que geraram gols, mas são finalizações perigosas, né? Perigosas, mostram o padrão de finalização dele. Essa aí foi por pouco. E essa última que a gente vai ver agora, que resultou em gol. Então ele vai conseguir achar
Acho até que é o Martinelli ali para uma tabela, e aí ele quadrado pro gol, ele consegue a finalização. Fez gol no Newcastle também em uma das últimas rodadas, que conseguiu garantir 3 pontos ali pro Arsenal. O Odegaard é muito forte nesse movimento de fora para dentro, nesse movimento de fazer a bola do corredor direito pro corredor esquerdo. Isso permite ele esconder a intenção. Na medida que ele esconde a intenção, ele consegue ter mais assistências e até finalizações de fora. O Odegaard é um jogador especial, um jogador que contribui muito para gols, seja com assistência, tem um volume bem interessante, seja com gols propriamente dito. Se você gostou desse conteúdo, eu quero te avisar que tem uma aula completa na CMA, Comunidade Mestres da Análise, a maior comunidade de análise do Brasil, sobre esconder a intenção, utilizando Mbappé, Messi e outros grandes jogadores como exemplo. Para você ter acesso a essa aula, basta clicar nesse primeiro link que está aqui nos comentários, o primeiro comentário fixado, que você vai ser direcionado para a página de inscrição da CMA, Comunidade Mestres da Análise, a maior comunidade de análise do Brasil. Se você gostou desse vídeo, eu peço para você se inscrever no canal e dar like, isso nos ajuda a continuar produzindo conteúdo para você. Abraço e até a próxima.